Olá, bem-vindos à última aula do nosso curso. Nessa aula a gente vai ver como é que a gente faz para visualizar, então, aquele treinamento que a gente realizou para o aprendizado por reforço. Aqui eu estou com o ponto .py, que a gente fez o download lá no Google Colab na última aula, e eu só comentei alguns prints que estavam aqui de maneira desnecessária, porque lá ele não fica rodando, né? E comentei aqui também a parte do sumário. E a única coisa que a gente vai precisar fazer para fazer essa visualização é vir aqui dentro do laço de repetição do passo e a gente vai inserir um comando que é o ambiente.render. E aqui não pode esquecer de abrir e fechar os parênteses porque é uma chamada, né? Então a gente salva aqui e agora basta a gente rodar lá no terminal e a gente vai conseguir, então, visualizar o nosso... como é que ele está sendo treinado aqui, a nossa tarefa. O meu está lá na pasta de downloads. Vou rodar ele utilizando o comando Python. Módulo 5. Aprendizado por reforço. E aqui ele vai abrir para a gente, ó. Esse aqui é o nosso pêndulozinho. A cada 10 vezes que ele treinar aqui, ó, a gente vai ver um valor de recompensa aqui para um episódio dele. Ó, observe que no início, muitas vezes ele deixa o pêndulo cair para mais de 15 graus, né? E aí ele já finaliza o ambiente, porque ele já sabe que dali para frente não vai dar certo, é o que ele está tentando fazer. A gente vai ver que ao longo do tempo ele vai conseguir começar a se estabilizar melhor. Olha só, a abordagem que ele está fazendo no momento é tentar ficar mais ou menos parado no centro e tentar ver o balanço ali, né, do pêndulo, como é que ele faz para controlar a estabilização do pêndulo, então, com o carrinho mais parado ali, né? Ó, agora ele está fazendo movimentos com o carrinho para tentar, quando o pêndulo ele vai para um lado, para ele tentar estabilizar com o movimento do carrinho, né, o outro lado. Olha só, à medida que ele vai indo para o nada, vocês vão ver que a recompensa dele aqui, ó, vai dando uma pioradinha. Por quê? Porque ele não está conseguindo, né, em nenhum dos passos que ele está fazendo, ele não está conseguindo estabilizar, então, o pêndulo que está em cima desse carrinho. Ó, agora ele deu uma melhoradinha, né? Ele tá conseguindo ali manter ele mais na vertical, né? À medida que ele tenta fazer essa estabilização aqui. Aqui, quando a gente utiliza esse módulo de visualização, é interessante porque a gente consegue ver, além, né, dessas oscilações do valor de recompensa, as diversas abordagens que ele tenta utilizar, né? Porque esse tipo de aprendizado, ele é muito por tentativa e erro, né? Como a gente não tem algo que guie ele a não ser essas recompensas, então ele vai tentar ir tentando diversas abordagens. É mais ou menos o que acontece, né, na prática, por exemplo, com aqueles animais que eles tentam induzir algum tipo de comportamento nos animais, como por exemplo lá nos ratinhos de laboratório, que eles vão tentando inserir coisas dentro do ambiente deles e fazendo com que, pela recompensa ali da comida, eles consigam realizar algumas determinadas atividades. Isso, para o nosso aprendizado de máquina, é a mesma coisa que o aprendizado por reforço. Você está dando para a sua máquina, né,
um reforço positivo para quando ela acerta aquilo que você quer que ela realize como tarefa, e você está dando um reforço negativo quando, na verdade, ela não está fazendo o que você quer que ela faça. Esse tipo de aprendizado ele é muito utilizado em joguinhos, né, em games, para que ele consiga ali aprender algumas formas de melhorar, né, no jogo, como, por exemplo, jogos de tabuleiro. Quando você joga ali xadrez contra uma máquina, a máquina, quando ela tem aprendizado por reforço, sempre que ela perde para você, ela torna aquilo ali um aprendizado para que das próximas vezes que alguém tentar a mesma abordagem com ela, ela desenvolva também uma nova abordagem para tentar ganhar de você. E outros casos que são muito utilizados também são nesses casos de controle, né? Diversos tipos de controle utilizam esse tipo de aprendizado, porque você não precisa ter você não precisa ter dados e você não precisa saber exatamente qual que é a tendência, né, dele, que a sua máquina ela vai conseguir aprender isso apenas pelo reforço positivo ou negativo que você está dando para ela. Bom, aqui a gente já está tendo uma recompensa bem mais próximo, né, do ideal, que é o 195, e a gente consegue visualizar a diferença da abordagem que ele está utilizando agora, né? Ele vai dando movimentações pequenas para conseguir se movimentar sem que o pêndulo caia, e a partir dessas movimentações ele consegue se manter, né, mais vezes na vertical, mais passos na vertical. Olha só, ele já está conseguindo andar quase todo o caminho, né, com o pêndulo totalmente na vertical. Existem alguns robôs, né, que utilizam esse tipo de controle, né, que são aqueles que ficam em pezinho sem... eles têm um controle que se você empurra o robô, ele consegue voltar ali para o seu lugar. E o controle desses robôs, muitas vezes, eles são feitos utilizando esse tipo de aprendizado, porque é muito mais fácil de controlar ele utilizando o aprendizado de máquina do que utilizando uma forma de controle clássico. Olha só, ele está tentando fazer mais rápido agora, né, o caminho dele. Ele tenta agilizar, agora ele voltou a andar devagarzinho porque ele viu que agilizar não estava sendo uma boa abordagem. Mas ele vai sempre tentando. E existem muitos vídeos, né, de aprendizagem por reforço também, que uma máquina concorre com a outra, né? É um outro tipo de abordagem, mas que cada uma delas utilizam também um tipo de aprendizado por reforço para poder aprender por concorrência uma com as outras. Outra coisa que é interessante a gente observar também nesse caso do pêndulo é que sempre que ele faz uma abordagem que leva ele a diminuir bastante a recompensa dele, o que ele faz é voltar para um estado onde ele sabia que aquilo estava dando certo. Então, se você vê, cada vez que ele tenta ir com velocidade, mas não consegue estabilizar de forma nenhuma o pêndulo, ele volta para aquela original, né, que é ficar ali no meio, dando umas balançadinhas para lá e para cá, de forma que ele consiga se manter estabilizado. Que é mais ou menos o que ele estava fazendo agora há pouco. Aí, dessa forma, voltando para o que ele sabia que estava dando certo, ele consegue retomar, né, um valor bom de recompensa, e aí ele começa a tentar uma nova abordagem até que ele consiga chegar à recompensa ideal dele. Agora ele já está conseguindo dar uma estabilizadinha melhor, né, com a maior velocidade. Ele não precisa ficar muito parado no centro para conseguir manter a estabilidade do nosso pêndulo.
E aí você pode ver que aqui, ó, a gente já tem uma recompensa, né, de 186 que já já estava, né, bem próxima ao ideal. Mas conforme ele for tentando as outras abordagens dele, ele pode ir perdendo ou ganhando recompensas conforme o que ele conseguir ali realizar. Ó, percebe a diferença da diferença de abordagem que ele estava tentando. Ele estava conseguindo uma recompensa boa, mas ele não estava chegando no ideal, né? Então ele tentou fazer uma abordagem totalmente diferente e foi jogar o carrinho de uma vez, né? O que não foi uma boa abordagem, porque ele caiu ali 30 pontos quase de recompensa em relação ao que ele estava conseguindo anteriormente. E daí ele vai tentando diversas abordagens até que ele vai conseguir ali chegar ao 195, que é a recompensa que ele deseja chegar. Ó, essa é uma nova abordagem. Ele fica praticamente parado no centro, né? E ele dá só umas mexidinhas conforme ele desestabilizar, ele mexe um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro. Essa abordagem aqui, ó. E esse tipo de abordagem parece estar dando para ele uma recompensa melhor, né? Porque ele escolheu investir nela agora. Olha, essa nova abordagem dele aqui não foi boa para ele, né? Foi uma péssima abordagem. Ele perdeu 50 pontos de recompensa utilizando ela, ó. Perdeu mais, porque ele tá achando que em alguma forma que ele fizer ali com a velocidade alta, ele vai conseguir manter o pêndulo dele sempre na vertical. Mas acaba que o pêndulo ele se desestabiliza, né? E ele acaba perdendo ali pontos de recompensa. Aqui ele mudou a abordagem mais uma vez. Essa nova estratégia dele, ó, já deu uma recompensa de 192. Ele tá a 3 pontos, né, da recompensa ideal. Significa que ele está conseguindo manter o pêndulo. O ideal é que ele consiga manter o pêndulo na vertical durante 10 passos, né? Ao menos 10 passos. Então ele está muito próximo disso. Aqui ele deu uma mudadinha na abordagem e acabou perdendo um pouco o balanço. Mas logo ele vai tentar voltar para aquela abordagem que deu a recompensa de 192 para ele, porque aquilo ali foi o melhor que ele conseguiu até agora, né? Ele sabe que ali está mais próximo do que é o ideal para ele conseguir recompensas boas. Mas mesmo assim ele tenta abordagens totalmente diferentes para ver se também não existe outras formas, né? Porque nem sempre a gente tem uma única forma de se realizar uma tarefa. Então ele pode tentar abordagens diferentes e acabar caindo numa forma que é muito melhor do que uma que ele estaria ali, né, tentando muito próximo daquela.
Aqui, ó, a gente já pode ver uma das influências do randômico, né? Porque na outra vez que a gente rodou com 64 neurônios na camada intermediária, a gente finalizou, né? Conseguiu finalizar a nossa tarefa lá no episódio 477. Mas como o aprendizado por reforço, ele não vai seguir sempre os mesmos, as mesmas tentativas, né? Os mesmos passos para tentar chegar na realização da tarefa. Então, a gente vai ter sim sempre essa variação. Mais uma vez, esse é o motivo pelo qual o ideal é que a gente realize treinamento de diversas redes, diversas vezes, e a gente utilize a melhor dessas redes, né? A melhor que foi treinada. E aqui a gente conseguiu então resolver a nossa tarefa no episódio 546. A gente viu que ao final ele conseguiu, né, realizar ali um certo trajeto com o carrinho, mantendo o pêndulo invertido sempre na vertical. Então ele conseguiu ali o 195 assim que ele chegou no episódio 546. Mas, de novo, o ideal seria realizar isso diversas vezes. E até para você ver quais são as melhores abordagens que cada modelo, né, conseguiu, por sua vez, para você ver também que existem vários tipos de abordagem que vão dar certo para uma mesma tarefa quando se utiliza o aprendizado por reforço. O nosso curso termina por aqui. Agradeço a participação de todos. Muito obrigada e até uma próxima.